Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, Liz. Estamos aguardando o professor conectar. Acho que vamos ter que encerrar e conectar novamente, né? Por quê? Por causa do tempo. Ele não tá pronto ainda. Não entrou? Não? Então fale pro pessoal. Pessoal, eu vou... Aí, entrou. Ok, agora deu certo. Boa noite, professor. Oi, Gabriel. Tudo bem? Bem, e você? Prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Igualmente, é nosso prazer tê-lo aqui conosco. Ah, muito bom. Pessoal, eu acho que o som tá tudo certo aí, né? Para mim está bom. Para você também? Tá ótimo, tá ótimo. Ah, então tá bom. Então tá, doutor Lutero. Vamos aguardar mais um minutinho aí pro Ah, pessoal. pois não. E Tá aí certo. eu vou já introduzindo aqui, eu vou fazer uma introdução ao tema e Uhum. aí eu passo a palavra para o senhor. E aí, tendo alguns questionamentos o pessoal pode fazer aqui no comentário. E aí, durante a Sim. live ou no final, a gente comenta aquilo que for Legal. sacado. Fica Ótimo. a seu critério, você que comanda aí o espetáculo sem problema. Então tá Tá bom. bom? Desde já eu já quero agradecer o pessoal que está presente aqui, nossos amigos, aqui tem diversos Uhum. amigos, muito obrigado. Até destaco o pessoal que quiser convidar algum colega, alguém que possa se interessar sobre o tema a ser tratado hoje, pode acionar o aviãozinho aí e convidar os amigos, Legal. tá bem? Isso Então, que eu estou falando. eu vou então introduzir o tema e já vamos iniciar nossa live aí, que são 60 minutos. Então, para não correr o risco aí de cancelar antes de a gente terminar. Tá bom. Então, na verdade, o tema de hoje é sobre agricultura, uma política de Estado. A gente já sabe que desde 1964, com o Estatuto da Terra, já previa no seu artigo 1º que essa lei ela regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. E ela avança nessa própria lei do Estatuto da Terra, criando um capítulo específico sobre a política de desenvolvimento rural, especificando alguns critérios a serem adotados. Por sua vez, a Constituição de 88
introduziu um capítulo específico sobre a política agrícola dentro da ordem econômica e financeira. E com destaque especial no artigo 187, onde ela prevê que para o planejamento e execução da política agrícola é assegurado a participação efetiva dos setores produtivos, incluindo produção, comercialização, armazenamento e transporte. Então foi uma espécie de introdução de uma democracia direta, conforme consta, inclusive, no voto do Sepúlveda Pertence na ADI 244. Em 91, a Lei 8171 dispôs sobre a política agrícola. Mas, no seu instigante livro, Agricultura, uma política de Estado, Dr. Lutero nos propõe que analisemos a agricultura a partir de uma política de Estado, não só de governo. Então, para tratar sobre esse importante tema e uma análise brasileira da agricultura como uma política de Estado, nós convidamos nosso especialista nessa mais uma conversa com o especialista, nossa série de lives jurídico-informativas aqui do nosso canal, Dr. Lutero de Paiva Pereira. Dr. Lutero é advogado, é pós-graduado em Direito Agrofinanceiro pela Unicesumar, é graduado em Teologia pela FTSA Londrina, doutrinador na área de Direito do Agronegócio, membro do Comitê Europeu de Direito Rural e membro honorário do Comitê Americano de Direito Agrário. É autor de diversas obras de direito agrário, especificamente no que diz respeito ao crédito rural e também inúmeras outras. Então a gente tem aqui no escritório esse livro, que é o que nós tratamos hoje, e também Arrendamento Rural Avançado, uma obra que adquirimos no último Congresso Nacional do Direito Agrário em São Paulo. Então, doutor Lutero, seja bem-vindo. Desde já agradeço imensamente o convite, por ter aceito esse convite para participar dessa nossa série de lives, que já está na sua 11ª edição. E antes de passar-lhe a palavra, eu já faço um questionamento. Doutor Lutero, por que uma política de Estado para a agricultura? Seja bem-vindo. Obrigado por já antecipar meu agradecimento pelo convite para participar dessa sua série, que tem se tornado notável, né? De muito proveito para nós, advogados, ouvirmos outros colegas trazendo luzes para onde nós andamos em trevas ainda do conhecimento. E obrigado. O tema é instigante, essa questão da política de Estado, ao invés de uma política de governo para a agricultura. Eu fui desafiado a essa escrita. O ano retrasado, eu estive no Congresso de Direito Agrário em Roma. E existe uma discussão lá, existiu nesse evento, uma discussão a respeito do reconhecimento no Congresso da importância da produção agropecuária dos países produtores, de tal forma que se propôs, se divulgou o entendimento, um estudo que está se encaminhando, em que essa política de agricultura, política agrícola, devesse ter uma proposta mais perene, menos sujeita aos efeitos anímicos dos governantes, né? Porque o governante é conduzido pela sua alma e pela sua ideologia, e às vezes pelos dois. E os dois, às vezes, alma e ideologia, nem sempre combinam bem. Em função disso, a agricultura ela sofre os reveses da organização e do estabelecimento da sua política. Então, para que a agricultura, considerando a sua importância para o país produtor e para os países que se beneficiam do país produtor, se divulgou ou se propôs a ideia de criar um estudo onde que a política pudesse ser estabelecida pelo Estado, a política agrícola,
e não necessariamente não pelo governo, por causa da transitoriedade do governo e das mudanças que cada governo tem dentro do seu estilo de governar, né? E nós sabemos aqui no Brasil que a agricultura é, em vários sentidos, a nossa principal atividade agrícola, atividade econômica. E uma atividade econômica de tamanha importância para vários segmentos significativos do próprio Estado, e não somente da nação, então é mais do que justo e talvez mais recomendável do que qualquer coisa que passemos ou migremos a política agrícola hoje de governo para a política agrícola de Estado, para que a estabilidade dela, para a efetividade dela, para que a sua continuidade fosse efetivamente assegurada sem essas interrupções ou desajustes que nós temos visto nos últimos anos e que, obviamente, prejudica o setor produtivo primário, que, consequentemente, leva esse prejuízo para a nação e para o Estado como um todo. Então, a ideia foi trabalhar isso, e isso me motivou a escrever esse livreto, esse livro pequeno aí, para instigar o pensamento, para, quem sabe, a gente chegar num momento onde esta proposta de política de Estado, ao invés de política do governo, possa realmente ser estabelecida no Brasil. Ótimo, ótimo. Excelente, excelente iniciativa. E até me permite uma parte aí, então, a agricultura ela é transcendental. Ela transcende por eleições de 4 em 4 anos, e ela deve ser pensada de uma forma um pouco mais intensa e muito mais com maior segurança. Doutor, no nosso caso aqui, Brasil, quais seriam as bases constitucionais e legais para essa política de Estado pretendida aqui nessa excelente obra? Bom, se a gente olhar dentro da Constituição, olhar para dentro dela também, e eu sempre, quando discuto com alguns colegas o estudo das questões ligadas ao agronegócio, eu sempre digo que nós devemos subir a nascente do rio, no que diz respeito à legislação, que é a Constituição Federal, para, a partir da Constituição, que é a nascente do direito positivo, nós irmos para a foz do rio e chega até lá nas normas infraconstitucionais, nas normas administrativas ligadas ao setor de produção. Bom, o que acontece? Quando nós olhamos dentro da Constituição, é possível nós vermos dentro da Constituição uma instigação que o Constituinte 83 fez para que o Estado seja efetivamente participante ativo da política agrícola, ainda que hoje nós tenhamos uma política agrícola de governo. E aonde que eu vou achar o primeiro registro constitucional que o Constituinte põe o Estado como um participante ativo na política agrícola? No artigo 23, inciso 8º. O que diz esse artigo? Diz que o Estado deve fomentar a produção agropecuária. Se observe que importância o Constituinte de 88 já viu na agricultura. A agricultura é uma atividade desenvolvida eminentemente pela iniciativa privada. Mas o Estado tem a competência, e a competência é o poder de agir e também o dever de agir, né? De fomentar essa atividade de interesse eminentemente privado, mas que tem efeitos sociais. Então, nós olhamos ali, inicialmente no artigo 23, no seu inciso 8º, que o Estado deve fomentar a produção agropecuária. Por quê? Porque compete ao Estado também organizar o abastecimento alimentar. Ora, organização de abastecimento alimentar, a gente lê dentro da lei agrícola, que é sinônimo de estabilidade social e paz social, né? Então, o Estado não pode, por vedação expressa da Constituição, produzir.
mas ele é um necessitado da produção agrícola que ele, Estado, não pode produzir. Então, ele participa de que forma? Fomentando a atividade. De que maneira que se dá esse fomento? Através dos instrumentos de política agrícola, inicialmente presentes no artigo 187 da Constituição, depois regulamentados na Lei Agrícola, que você fez referência à Lei 8.171 de 91. Bom, o Estado que fomenta a atividade e que organiza o abastecimento alimentar, ele deveria também tomar para si, aí eu que penso assim, né? E certamente não sou um João Batista que pensa sozinho no deserto, né? Muitos outros João Batistas devem estar nesse deserto gritando também nesse sentido, né? De que o Estado organize a política agrícola, já que ele fomenta a atividade para abastecer, organizar o abastecimento alimentar, nada mais justo que ele também tome para si a organização da própria política agrícola. E aí, então, você encontra, a partir desse artigo da Constituição, mas também de tantos outros, um viés constitucional para chamar a atenção do Estado e também, né, do Parlamento, para quem sabe, mas principalmente do Estado, quem sabe amanhã nós temos uma política agrícola que, decorrente de preceito constitucional, ela se solidifique assim. Ótimo, excelente. E qual a relação que teria a produção agrícola com a soberania nacional? E eu introduzo mais um questionamento. Em seu livro, o senhor fala dos campos de cereais e dos campos de batalha. Então, por que a importância dos campos de cereais sobrepõe aos campos de batalha? Bom, vamos pensar inicialmente pela soberania. Não é soberano um Estado que se diz soberano. É um Estado soberano aquele que está empoderado o suficiente para ser soberano. Dizer-se soberano sem ter força de soberania é, como diz o filósofo desconhecido, chover no chovido. É não fazer nada, né? É inútil. Faz bem para se dizer isso, mas não tem efetividade nas relações internacionais, essa soberania, ou essa pseudo-soberania. Vamos pensar, a agricultura, o abastecimento alimentar, ele atinge em cheio a soberania do Estado quando nós raciocinamos pelo sentido inverso. Tire a produção agrícola de um Estado soberano, ou o abastecimento alimentar desse Estado, e a soberania que está inscrita na sua carta vem por terra. Porque um Estado cuja nação padece sob a força escravizadora da fome, esse Estado não é soberano, embora trate-se a si mesmo como soberano. Então, a agricultura, ela produz um bem que vai dar solidez a uma soberania que o Estado deve ter, né? Como o Brasil é um Estado de produção abundante, tanto mais soberano se torna à medida que essa abundância do bem mais precioso da vida, que é o alimento, mais precioso que até as armas, né? À medida que essa produção se torna mais consistente, mais voz ativa o Estado terá nas suas tratativas internacionais. Isso é soberania. Poder dizer com condições de ser ouvido, né? Então, nós pensamos que a atividade agrícola, quando ela tem esse efeito dentro da soberania nacional, porque tem efeito dentro também da economia nacional, né? E tem efeito também dentro da estabilidade social, claro, com esses três ambientes organizados, você pode, então, examinar a agricultura de um viés muito mais satisfativo para o Estado do que, às vezes, nós conseguimos ver, né? E aí isso nos remete àquele campo de cereais em detrimento dos campos de guerra, os campos de sangue, que foi uma citação que eu peguei num livro que chama
há 7.000 anos de história do pão, ou 6.000 anos de história do pão, onde o autor, fazendo uma citação de um filósofo do século XVIII, dizia isso, que os estados, né, os países gostam de comemorar em datas específicas as vitórias nos campos de sangue, que é os campos da guerra, né? E poucos ou nenhum se importam a vitória tomada nos campos de cereais, ou seja, na produção agrícola, porque os campos de cereais é que guardam a vida, né? Então ele faz, esse filósofo, uma sugestão de nós, sem desprezarmos essas comemorações de vitórias bélicas, que às vezes têm razão de ser, passemos a comemorar as vitórias que o Estado tem a cada ano de produção bem-sucedida. Porque nisso o Estado se louva no estar melhor internamente e também externamente. Ótimo, excelente. E pegando um gancho em relação a essa história, em relação ao campos de cereais, o mundo está cheio de histórias de que impérios sofreram vieses graves em decorrência da fome, seja em virtude de pragas ou eventos climáticos também, ou por ocupações em que tiveram esses territórios aonde produziam seu alimento ocupados por outras nações. Então, essa é a importância da agricultura como uma política que garanta essa soberania e garanta alimentação e abastecimento para toda a população. E tratando-se, então, de alimentação, em seu livro também o senhor qualifica a alimentação como um proto-direito. Poderia explicar para a gente esse conceito de proto-direito? Bom, vamos lá. Eu vou retornar um pouquinho aqui no tempo para dizer o seguinte. Em 2014, eu lancei um livro que chama Agricultura, uma visão constitucional. E dentro dessa obra, um capítulo, eu me importei em fazer uma crítica à própria Constituição e, claro, diretamente aos constituintes de então, porque essa Constituição de 88, a despeito de ter sido adjetivada de Constituição Cidadã, na sua versão original, o direito à alimentação não era um direito socialmente assegurado no texto. Foi em 2015 que uma alma vivente, iluminada, né, através de uma emenda constitucional, fez o que eu digo, essa correção ao texto constitucional, para colocar dentro do artigo 6º, que trata dos direitos sociais, a alimentação como um direito social a ser assegurado a todos. Bom, eu disse mais que essa correção, a despeito de ser procedente, ela não foi totalmente feliz, porque quando você pega o artigo 6º, na nova versão, os direitos sociais, eles têm a sua enumeração ali. E ele começa com a educação, está lá o texto. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer e assim por diante. Bom, eu achei que a emenda foi positiva em corrigir a ausência desse direito social, mas não foi totalmente correta quando colocou a alimentação em terceiro lugar. Porque, na ordem natural das coisas, a alimentação deve preceder todos os outros direitos sociais, porque nenhum dos outros direitos sociais será efetivamente experimentado sem a alimentação. Não há saúde sem alimentação. Não há educação sem que o educando tenha uma boa alimentação. Não há nem lazer para quem está com fome, né?
moradia, do que adianta uma moradia oferecida ao cidadão se ele passa fome dentro de casa? Foi então que eu tomei emprestado esse prefixo proto do grego, que quer dizer primeiro lugar, primazia, né? Aquilo que deve ser considerado como essencial, e comecei, na minha escrita, a dizer que a alimentação deve ser tratada como um proto-direito, um direito que vem em primeiro lugar, um direito que tem a primazia sobre todos os demais, exatamente para que, pensando desse jeito, o Estado pudesse se importar em dar esse tratamento mais privilegiado à alimentação, que é a base de todos os demais direitos sociais que estão contemplados dentro da Constituição. Então, o proto-direito, a alimentação, deve ser vista, estou sustentando aqui, né? Vista como esse direito superior, imprescindível, necessário, até mesmo para o exercício dos demais direitos sociais. Então, a ideia desta adjetivação é para dar relevância ao alimento e, consequentemente, à atividade que o produz. Então, nós voltaríamos lá à atividade e, consequentemente, quem a desenvolve, ou seja, o produtor rural. Excelente. Alimentação seria quase um direito natural, então, né? Poderíamos dizer isso. Eu cito lá no livro um amigo lá da Costa Rica, o Zeledon, que ele diz que os direitos mais essenciais são o direito à respiração e ao lazer. Mas até para respirar você tem que comer, né? Exatamente, para produzir oxigênio precisa de alimentação. Parece que a alimentação vem antes do direito de respirar, né? Para respirar bem, pelo menos, né? Saco vazio não para em pé, né? Já dizia o nosso... Essa máxima é boa. E aí eu achei interessante a sua colocação, porque há duas críticas. Então, primeiro, o constituinte originário esqueceu-se da alimentação como direito social. E o derivado ainda posicionou no local errado, né? Colocou em terceiro local ao invés de colocar primeiro. Foi uma correção parcialmente certa, né? Vamos dizer. Valeu porque corrigiu a nossa chamada Constituição Cidadã, né? Mas não corrigiu a altura da importância do direito, né? Que é a alimentação. Se a emenda constitucional, aí é o meu juízo de valor, né? Tivesse se prestado a inserir nesta ordem, o primeiro, a alimentação, e a partir desse direito, todos os demais, eu acho que a correção teria sido muito mais adequada e condizente com a realidade que é a alimentação para a educação, o lazer, a saúde, o transporte e assim por diante, né? Exatamente. Professor, mais um questionamento também derivado da sua obra, em que o senhor menciona sobre o agrodólar, né? Que o agrodólar seria também uma moeda, né? E no Brasil, então, como se fomentar esse agrodólar? Então, quais seriam os mecanismos para uma política de Estado para a agricultura? Bom, dos instrumentos de política agrícola, eu vou citar alguns aqui: crédito, tributação, e tem um outro igualmente relevante, que é armazenagem e infraestrutura de transporte, né? Quanto mais o Estado se importar em fazer com que o campo tenha uma estrutura de produção
de menor desperdício e de maior poder de negociação para o produtor rural, mais o Estado está fazendo uma política que dá à atividade a importância que a gente está chamando de, como já teve o petrodólar, nós teríamos agora o agrodólar, né? E com mais condições do que o petrodólar, porque o petrodólar, o petro pode ser substituído, pelo menos aquele dos fósseis. O agro não pode ser substituído, né? A produção desse bem. Então, quando o Estado faz este encaminhamento de política agrícola de forma muito mais efetiva do que tem feito, eu só vou fazer um registro aqui a título de exemplificação. No final da década, até no meados da década de 80, um dos instrumentos de política agrícola, que naquele tempo nem estava na Constituição, que era outra Constituição ainda, um dos instrumentos eficazes de política agrícola eram os empréstimos, os financiamentos de investimento na área da agricultura. Investimento de armazenagem, investimento de melhoria do sistema de produção e tudo mais. No passar do tempo, este investimento foi sendo tirado da política agrícola. É aí que eu combato a questão política de governo, né? Porque, sendo política de governo, não sabemos por qual razão, se pressão externa ou interesse político e ideológico, né? Esses recursos foram sendo minguados para o setor. E o produtor rural passou a padecer da ausência de uma infraestrutura de produção que desse a ele condições de negociar bem. Então, ele produzia, mas não tinha infraestrutura, por exemplo, de armazenagem, nem particular, nem estrutura pública, que o poder público fizesse isso. Obviamente que quando todo mundo produz a mesma coisa ao mesmo tempo e vende a mesma coisa ao mesmo tempo, nós não temos força de negociação. E isto contou contra o enriquecimento positivo do setor produtivo primário, que com esta condição produziu bem, mas não negociava bem. Então, quando nós conseguimos reverter esse caso, então nós teremos aí o que nós estamos chamando, adjetivando, apelidando, né, de agrodólar, um produto que se transforma em moeda positiva, muito mais hoje do que hoje, de enriquecimento do setor e, consequentemente, do país. Ótimo. Voltando um pouquinho mais, teria mais alguns exemplos aí de alguns mecanismos que poderiam ser utilizados aí para a gente estabelecer uma política mais efetiva de Estado para a agricultura? Bom, a gente poderia pensar uma delas a questão de seguro, né? O setor agrícola é uma atividade altamente vulnerável, exposta a riscos permanentes, né? Que padece de uma política de seguro, que é um instrumento de política agrícola, diga-se de passagem, que o governo não consegue organizar. O governo não conseguiu até hoje organizar bem. Fez o Proagro, depois o Proagro teve problemas aí de administração, diminuiu a presença no campo, passou para o seguro agrícola, onde o produtor também tem um sistema securitário muito deficiente, né? E isso precisava melhorar. Por exemplo, o Proagro se importava em resolver o problema da dívida e não da produção. O que precisava era um seguro da produção e não da dívida, né? E isso acabou, esse sistema de seguro acabou sendo muito ruim, muito fragilizado. Uma outra coisa foi também que na política do crédito rural, por se tratar de uma política de governo e não de Estado, voltando ao problema,
o governo fez um traçado de política de crédito onde o privilegiado era o financiador e não financiado. E isto em total dissintonia com a própria filosofia do crédito rural, que é um crédito especial, com legislação especial, com destinação especial, e que deveria ser, como sempre foi dentro da proposta do legislador infraconstitucional, um crédito de fomento. Mas quando os bancos viram, isso lá no final da década de 80, começou por lá, os bancos viram que emprestar para o produtor rural era altamente rentável, embora dissessem que o produtor rural era um mau pagador, aquela história toda, quando os bancos viram esse nicho de mercado de emprestar com garantias exageradamente grandes, hipoteca, penhor, aval, né? E hoje até conhecemos... Bem maiores que o crédito em si. Bem maiores. Os bancos pressionaram o governo para que, através do Conselho Monetário Nacional, o crédito rural tivesse uma mudança quanto aos recursos emprestados. Aí o governo deixou de emprestar ou estabelecer os recursos chamados oficiais obrigatórios, abrindo o mercado para os bancos aplicarem os seus próprios recursos no crédito rural. Então, nesse sentido, essa política foi desajustando o setor, criando um endividamento, até que chegou na famosa lei da securitização, né? O PESA, outro programa de governo. Você vê, o governo está tentando resolver um problema no setor que ele, governo, criou. Se fosse política de Estado, certamente a possibilidade disso acontecer seria bem menor, porque não ficaria à mercê de pressões de mercado interno ou de mercado externo, porque a proposta de governo seria muito mais estável em termos de interesse e fomento da atividade. Ótimo. Então, tirando uma análise, a agricultura está muito sujeita atualmente em políticas governamentais e não de Estado. E agora eu te pergunto, professor, o Brasil está fazendo o dever de casa? Avançou em alguns pontos que devem ser elogiados? Ou ainda tem muito a que avançar para a gente transformar a agricultura numa política de Estado? Olha, o avanço é mínimo considerando a importância do setor, entendeu? É claro que para avançar mais, nós temos que ter força de gigante para barrar interesses externos, né? Hoje, por exemplo, o país está sob o interesse, claro, objetivo, de terras por estrangeiros para produzir aqui no país, né? E o governo, de alguma forma, porque essa política é de governo e não é de Estado, acaba cedendo em pontos que parecem que deveriam ser resistidos, né? Então, nesse tempo todo, nós vimos pequenos ajustes da política agrícola, mas que não foram suficientes para que pudesse a atividade ser tratada à altura da sua dignidade, né? Porque o que o pessoal às vezes não percebe é que o campo enriquece, não o campo enriquece a cidade. O campo não enriquece o campo enriquece a cidade. Em que sentido? Toda a produção vem para cá, é comercializada aqui, gera riqueza aqui no ambiente urbano, as indústrias estão no ambiente urbano, a sua maioria, a comercialização dos produtos está no ambiente urbano, de tal forma que se nós tivermos uma estagnação no campo, o campo sobrevive sem a cidade mais tempo do que a cidade sem o campo. Então, até nessa questão de ter uma visão mais abrangente, mais consistente, do efeito do campo dentro do ambiente urbano,
A política agrícola já deveria ter dado um salto muito mais agigantado do que deu em favor do campo, né? Alguém vai dizer, não, mas o produtor rural é extremamente protegido. Não é extremamente protegido. O industrial, ou a indústria, ou outras no ambiente urbano, tem uma proteção, até na área tributária, muito maior que a do campo, né? Então, a medir a importância do campo nos ambientes que nós dissemos já, soberania, economia e ambiente social, a agricultura está muito aquém do tratamento que foi dispensado a ela nos últimos 30 anos. E se nós formos assim, com olhos de querer ver, nós veremos que o agronegócio, há muito tempo, vem segurando a estabilidade econômica e social do país, né? Nesse momento pandêmico que nós estamos passando, e tem sido dito aí a bom som, né, pela televisão e alguns canais, o campo não parou, porque se tivesse parado, o efeito pandêmico sobre o Brasil seria muito mais sério que temos experimentado até hoje. Ótimo. Em relação a esse fato da pandemia também, o campo não parou e não faltou alimentação nos grandes centros. Então, a importância nesse momento histórico que a gente está vivendo, ela se torna mais evidente, né, para a gente analisar a partir dessa ótica proposta no livro. Professor, eu também, antes de fazer um outro questionamento e passar a palavra, eu vou fazer pegar alguns comentários aqui dos nossos amigos. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a presença de inúmeros amigos. Temos colegas aqui de Palmas, o presidente da OAB, doutor Eduardo Tobeira, eu acho que o doutor conhece, Elaine Valduga, também nossa colega aqui de Palmas, Priscila Taques, também está, muito obrigado pela presença, e também os nossos amigos da UBAL aqui, sempre presentes, doutor Cláudio, até eu vou citar os comentários, doutor Vitor Gama, muito obrigado pela presença, e outros amigos da UBAL também agradecemos as presenças. O doutor Cláudio Grande Júnior, que esteve aqui também presente em uma outra live, ele comentou: política de Estado e de governo, distinção que sempre devemos estar atentos mesmo. E o doutor Vitor comentou: estamos perdendo a narrativa, devemos propagar ainda mais a sustentabilidade e a força do agro brasileiro. Então, doutor, aí também a Escola de Agraristas, que é um projeto nosso aí que está pré-lançado e temos algumas novidades que estamos trabalhando, fez um comentário: realmente não houve desabastecimento e não corremos risco de desabastecimento durante a pandemia. Professor, antes de eu passar a palavra para você, se quiser fazer algum comentário em relação a isso que eu acabei de dizer, eu gostaria como o senhor falou que participou do congresso em Roma, qual a experiência internacional de direito comparado ou próprias políticas dos países, seja países desenvolvidos ou países em desenvolvimento, em relação a uma política de Estado? Eles têm isso, têm essa preocupação? Estão mais avançados que o Brasil ou menos avançados? Olha, eu acho que, em termos de avanço nesse sentido de política de Estado, eles estão, tanto quanto nós, atrasados, sabe? Lá no Congresso, num outro que eu estive em Potsdam, na Alemanha, o que foi discutido, isso já tem uns 4 anos, uma questão que foi focada lá foi o problema de compra de terras agricultáveis por estrangeiros na Europa. Por quê? Na época, isso já tem 4 ou 5 anos, o capital chinês estava comprando terras rurais na Europa e a comunidade não tinha uma organização legislativa para proteger seus Estados-membros a respeito dessa invasão. A invasão, entre aspas, né, do capital nessa busca de terras de produção. Mas eles já estavam preocupados a respeito disso, tanto é que quis ouvir-nos a respeito da legislação do Estado brasileiro, no que diz respeito às terras rurais.
era uma preocupação que foi ventilada lá no Congresso, que seria levado depois para os organismos competentes de cada Estado-membro, para que cada um pudesse, então, legislar nesse sentido e depois, quem sabe, uma legislação única da comunidade, né? Mas isso é uma coisa também que está andando, que está se tentando fomentar para que possa melhorar esse procedimento, o que mostra que os ambientes de produção agrícolas são os mais desejáveis, né? Em todo o planeta, esses ambientes são os mais desejáveis. Por quê? Porque são essenciais, né? Então, nós não podemos também ficarmos aqui com uma mentalidade de dependência do capital estrangeiro, dizendo que se nós não vendermos nossas terras para os estrangeiros, nós não teremos recursos para produzir melhor. É engano. E eu vou até fazer aqui uma sugestão, já até escrevi um artigo nesse sentido. Uma das coisas que a política de Estado poderia pensar, e até mesmo política de governo, respeito à política agrícola, é usar os recursos dos fundos condicionais para a agricultura. Existe um preceito da Constituição, está lá no artigo 159 da Constituição, que a União destina parte da arrecadação dos seus impostos sobre produtos de qualquer natureza, serviços e produtos de qualquer natureza, IPI, ela destina boa parte dessa arrecadação para fomentar as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Tá? São os chamados fundos constitucionais, que são empregados com taxas módicas, porque tem ideia de fomento, de incentivo do desenvolvimento da região. Ora, por que não pegar esses fundos constitucionais, que são recursos de grande monta, que estão previstos já dentro do orçamento da União, porque é de ordem constitucional, e migre parte desses recursos para todas as regiões, e não somente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas para todas as regiões voltadas para a produção agrícola. Quer dizer, ajudaria o setor agrícola com recursos que são, eu diria, os recursos mais sagrados, porque são originários dos nossos impostos, né? Que poderiam ser aplicados, parte deles, na agricultura, e isso para desenvolver um setor essencial para a nação e para o Estado como um todo. Então, nesse sentido, nós poderíamos dar um salto significativo em termos de fomento da atividade agrícola, com recursos que diríamos aqui, ó, não oneraria a União mais em nada. Porque hoje esses recursos têm destinação constitucional e a União não pode desviá-los para outros fins, a não ser fomento dessas regiões. Ótimo, ótima iniciativa. Até tem um questionamento aqui da Ana Lene, que é minha sócia, justamente sobre isso, que quais os pontos que devemos focar no Brasil e quais as melhorias deveríamos implementar. Então, acho que está parcialmente respondido, esse seria um dos pontos. E a gente está a 10 minutos aí de encerramento, professor. Eu gostaria de primeiramente aqui agradecê-lo, né, em relação a, mais uma vez, por ter aceito o convite. Também tivemos diversos comentários aqui elogiando o doutor, né, com sua brilhante explanação, que é um excelente doutrinador, nós sabemos disso, até a gente colocou aqui uma descrição aqui, que quem quiser adquirir obras pode acessar, tem um Instagram, né, professor, direto do autor, eu não sei se puder, que pode ser adquiridas as obras diretamente, e também eu sei que o senhor tem um portal que é o Agroacademia, né? Então, eu inclusive já fiz um curso da Agroacademia sobre renegociação de dívida, isso já faz mais ou menos uns 3 anos, excelente curso, e eu sei que tem outros temas também. Então, professor, eu agradeço a sua presença, eu passo a palavra para o senhor para as suas considerações finais. Se quiser também destacar esse fato de ter o Instagram direto do autor ou da Agroacademia, fique à vontade.
E aí fica o convite aí para novas lives, se estiverem aberto, a gente vai continuar com esse programa. Na verdade, a gente está com uma outra ideia, então seria no mês de julho nós vamos encerrar esse programa Conversa com um Especialista e vamos lançar um novo projeto, um formato um pouco diferente, mas também com discussões voltadas ao direito agrário e do agronegócio. E também essa live ficará salva aqui nos nossos canais do YouTube e também no IGTV. Se o doutor quiser, a gente também pode disponibilizar para o senhor, se quiser fazer, colocar em algum canal do seu escritório ou de outro canal que o senhor tiver. Então, professor, agradeço a presença. Fica, então, a palavra para as suas considerações. Se tiver ficado algum ponto aí ainda para a gente debater, fique à vontade. Doutor Paulo, eu agradeço o convite que o senhor gentilmente me dirigiu para a gente pensar juntos aqui essa questão de política de Estado na agricultura, né? E eu me esforcei para me fazer entendido, não sei se consegui essa proeza, mas também para lançar essa semeadura, né, dessa ideia, né? Quem sabe ainda possamos todos juntos colher um resultado disto, né? E também gostaria de registrar que no nosso blog direitorural.com.br nós vamos começar a lançar agora alguns cursos voltados ao ambiente do agronegócio. O primeiro vai ser sobre patrimônio rural e afetação e cédula imobiliária rural, que vai sair aproximadamente dentro de uma semana, né? E já está em formatação um curso sobre o crédito rural, as particularidades, a legislação e o ambiente sobre o crédito rural, e o outro sobre a nova CPR, né, que nós trabalhamos, todos nós que advogamos no setor do agronegócio, estamos muito próximos desse título, né, que agora é um título praticamente novo, que eu estou ousando chamá-lo de nova CPR, né, porque mudou tanto a CPR originária, que foi feita tanta plástica, né, que ela não é nem mais conhecida em relação à sua origem, né? Então, a gente vai trabalhar a ideia também num curso específico. No demais, é reforçar e ratificar o agradecimento do honroso convite de participar da sua série aqui. Estou sempre à disposição dos colegas para trocarmos os nossos pensamentos. Nós agradecemos por ter aceito o convite. E até ia fazer um questionamento, mas eu achei que ia ficar um pouco, ia se alongar no tempo, sobre a questão da lei do agro, né? Eu acho que isso seria uma matéria até inclusive de uma nova live, de todas as alterações e aí que refletiu agora nessa nova, vamos botar entre aspas, nova política de crédito rural no Brasil, né? Claro que é um crédito privado, né? Mas que teve profundas alterações. A lei do agro realmente mudou muita coisa. Criou e mudou, né? Naquilo que ela não criou, ela mudou. E é uma lei realmente bastante abrangente, institutos novos, né? Que vai precisar que nós nos dediquemos à leitura sistemática dela para entendermos a extensão de tudo aquilo que ela propõe. Já está vigendo e vai repercutir imediatamente nas nossas tratativas com os clientes, né, que vão precisar se informar sobre todas as questões que agora serão novas no direito, chamado direito do agronegócio, né? E quero também registrar aqui meu agradecimento por todos que participaram, mandando aqui as suas considerações, suas observações. Eu me senti satisfeito de receber essas observações dos colegas aí distantes, né? Em outros territórios, mas imbuídos do mesmo projeto de advocacia. Muito obrigado, muito obrigado. Com certeza os elogios aí o senhor é merecedor por toda a história que tem no direito agrário e do agronegócio. Com certeza, professor, foi uma honra para a gente tê-lo aqui conosco e mantemos contatos, né? Agora
seja na comissão estadual, na OAB do Paraná, ou em eventos, estaremos online ou presencialmente, sempre trabalhando em prol dessa advocacia agrária e do agronegócio. Eu tenho que registrar aqui um abraço, sem desmerecer os demais, os meus amigos lá do Piauí, Maranhão, o doutor Vitor ali, colocou ali, temos bons profissionais da área daquele estado que produz alimento e bons advogados. Excelente, excelente. Registro feito. Então tá bem, doutor, muito obrigado. Tenha um ótimo resto de semana aí e tudo de bom. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.